Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a estreia da seleção brasileira, 2-0 Brasil contra a Sérvia, o jogo que estava sendo aguardado por todo mundo, né? Depois, digamos, da gente assistir boa parte das seleções jogando na Copa do Mundo, estreando, tinha aquela expectativa, aquela angústia em ver a seleção brasileira, a seleção com mais títulos em Copa do Mundo, e o Brasil foi muito bem no campo. O Brasil fez uma estreia muito boa diante de uma Sérvia que dificultou o jogo em alguns momentos. O Brasil terminou a partida de uma maneira confortável, a gente pode observar dessa maneira. O Brasil terminou o jogo tranquilo, até a galera da arquibancada gritando olé por muitos momentos, mas o jogo em diversas situações foi sufoco. Foi um jogo complicado e o Brasil soube, digamos que, construir o placar e terminar a partida de uma maneira suave. Então, foi um jogo que eu gostei muito da apresentação do time, um jogo muito especial para mim. Particularmente, eu tenho que comentar com vocês aqui, porque não dá para eu entrar no assunto sobre seleção brasileira, Copa do Mundo, primeira resenha sobre o jogo do Brasil, não comentar com vocês da minha felicidade, do quanto eu estou radiante por alguns motivos que eu ainda vou explicar para vocês. E eu tenho algumas considerações bem importantes para vocês sobre essa vitória da seleção brasileira, porque eu vi muitas coisas positivas nesse time do Tite nessa estreia. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Quem está comigo aqui diariamente sabe bem do que eu estou falando. Tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, minha primeira meta no canal, então dá uma força, se inscreve, clica nesse botão vermelho, você vai estar ajudando esse trabalho, você vai estar fortalecendo tudo isso. Dá uma olhada também nas playlists que tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência. Tem muitas coisas boas aqui sobre futebol nesse canal que eu creio que se você dá uma olhadinha tu vai gostar. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, vocês estão percebendo que eu estou bem contente, não só pela vitória do Brasil, mas em si pela seleção brasileira, pela Copa do Mundo, porque confesso a vocês que nas últimas Copas eu não torci tanto pelo Brasil, eu assistia todos os jogos numa boa, acompanhava como um cara que ama o futebol, mas não tinha tanto aquele lado torcedor, aquele lado de ficar maluco, apreensivo com o jogo da seleção brasileira em Copa do Mundo. Confesso a vocês que eu perdi um pouco dessa parte, mas graças a Deus consegui recuperar isso. Esse ano voltei aí no jogo do Brasil, no Maracanã, vi toda a mobilização que foi, todas essas coisas, e aí digamos que tive que acertar algumas questões que eu tinha com a seleção brasileira, e hoje em dia voltei a ser um maluco pela seleção, sabe? Então, digamos que eu vou até deixar uma resenha que eu postei aqui no Instagram hoje, um pouco mais cedo, um texto que eu postei no site alguns meses atrás, que eu repostei hoje nas redes sociais, para vocês entenderem um pouco sobre essa história, mas é bem diferente você participar de uma Copa do Mundo, você não só assistir o jogo numa boa, mas você se envolver com a seleção do seu país. Então, eu tava maluco, alucinado com o jogo do Brasil, com a angústia, porque foi um jogo que o Brasil esteve bem em campo. Primeiro tempo em si, um jogo equilibrado, o Brasil não teve tanto domínio, a Sérvia complicou em muitos momentos, um time que gosta de ter a bola, um time alto, forte fisicamente. O Brasil teve sim lá as suas dificuldades. Gostei muito da partida do time coletivamente. No primeiro tempo, me recordo aqui de uma partidaça do Paquetá como segundo volante, mas dominando as ações no meio de campo e também aparecendo no campo de ataque para ajudar os companheiros. Aquela bola de calcanhar que ele dá para o Rafinha numa linha de fundo, num espaço curto ali do campo, que tem tudo para ele levantar a cabeça e cruzar para a área. Ele simplesmente acha um calcanhar ali, que aí o Rafinha consegue cruzar a bola rasteirinha, o Thiago Silva vem completando, seu goleiro salva. Foi uma jogada incrível. A outra que ele pisa ali no campo de ataque, ele digamos que faz uma tabelinha com o Rafinha sai de frente pro gol, o Rafinha tenta bater colocado, encaixa na mão do goleiro. Outra jogadaça do Paquetá também, gostei muito do primeiro tempo dele, que eu me recordo. Outros jogadores foram bem também no primeiro tempo, defensivamente, o Casemiro segurando as ações ali um pouco mais atrás. O Vinícius Júnior também teve grandes chances na primeira etapa, mas para mim o diferencial do Brasil no jogo foi o segundo tempo. O segundo tempo o Brasil veio com uma postura bem mais agressiva, bem mais para frente e conseguiu ter mais chances de gol.
Teve um certo momento ali no início do segundo tempo que eu lembro que só tava dando Brasil. Eu falei, cara, cadê esse gol? Esse gol tá demorando para sair, por quê? Porque só dá Brasil. A Sérvia conseguia se defender, mas não conseguia responder, não conseguia contra-atacar. Pegava a bola no meio de campo, quando tentava sair pro ataque, perdia a bola. E tava lá o Brasil pressionando, pressionando, até que saiu o gol, sabe? O gol ali do Richarlison, um destaque da partida, 2 gols. O cara simplesmente trouxe a alegria pro povo, né? A gente estava angustiado com a estreia da seleção. E o que eu achei bacana, antes mesmo de comentar um pouco mais de alguns personagens, principalmente os crias, os moleques novos, é que esses caras, né, os jovens do Brasil, quem tá pegando sua primeira Copa do Mundo, os moleques deram muita conta do recado. Talvez tinha alguma dúvida se eles poderiam sentir o peso de uma Copa do Mundo, se eles renderiam o que eles estavam rendendo nos jogos da eliminatória ou nos seus clubes na Europa. Lembrando que esses caras que estão na seleção brasileira estão vivendo grande fase em seus clubes, se a gente for analisar cada jogador, mas talvez tinha a dúvida de muita gente se esses caras conseguiriam render numa Copa do Mundo. E tirando pelo jogo de estreia, a dificuldade contra a estreia, não, digamos que a dificuldade contra a Sérvia, eles conseguiram corresponder, sendo sincero para vocês. Se a gente for analisar individualmente alguns jogadores, a gente percebe que eles foram muito bem. Comentar rapidamente aqui, que eu não posso esquecer de falar de alguns destaques, jogadores que brilharam mais na partida, não tem como não comentar o Neymar. Neymar mais uma vez caçado em campo, eu até deixei anotado aqui uma estatística, Neymar sofreu 9 faltas no jogo, foi o jogador que mais sofreu faltas na primeira rodada dessa Copa do Mundo, então é algo repetitivo, Neymar todo jogo sendo caçado em campo, e parece normal, quando as pessoas acham que faz parte do jogo, que o Neymar prende muita bola, que o Neymar chama drible, que o Neymar chama falta, mas cara, não é normal um jogador sofrer tanta falta, ser caçado em campo, até quando a jogada já está perdida, o cara ser caçado, deixar a perna, saiu machucado, e muitas pessoas acharam isso natural, sabe? Eu não gostei tanto do posicionamento do Neymar no jogo, eu prefiro o Neymar quando ele joga perto do gol, porque o Neymar, para mim, ele é o cara que ele tem a capacidade, a habilidade digamos que, do drible, mas também tem da finalização. O Neymar finaliza bem pra caraca, esquerda, direita, de cabeça. O Neymar conclui muito bem pro gol. Então, eu prefiro o Neymar flutuando, mas próximo do gol. Ali, bem próximo do gol, onde ele pode finalizar. Hoje não foi tanto porque o Paquetá de segundo homem, o Neymar estava ali como, digamos, como terceiro homem flutuando no meio de campo. E aí quem estava mais próximo do gol era o Vini, o Rafinha e o Richarlison. Então, eu prefiro o Neymar um pouco mais enfiado lá perto do gol, se jogando pelas pontas, caindo ali pelo meio, mas próximo do gol é onde ele pode finalizar, sabe? Então, eu acredito que o Neymar o Tite poderia ter colocado uma formação que privilegiasse mais o Neymar por ele nesse quesito. E os jovens em si, os crias, foram muito bem em campo. O Vinícius Júnior, deixa até anotado aqui uma estatística bem bacana sobre ele no jogo, que ele deu uma assistência, foram 4 passes decisivos, foi o líder em finalização no jogo e o líder em dribles certos. Então, o Vinícius Júnior fez um partidão, sabe? Eu acredito que dá falta ele ajustar alguns fundamentos no futebol, principalmente a finalização. Não vejo o Vinícius Júnior ainda como um titular absoluto, como muitas pessoas pedem. Tem um clamor muito grande pelo Vinícius Júnior, que ele é como se fosse um titular, que ele não pode ficar de fora desse time. Eu acredito que ele ainda tem muito a encaixar nesse time, sabe? Eu acredito que tem alguns nomes que participaram muito mais da campanha do Brasil nas eliminatórias até a Copa do Mundo, que merecem ter um clamor maior por titularidade, como o nome do Rafinha, sabe? Então, o Vinícius Júnior, eu reconheço que a fase dele é espetacular no Real Madrid, todas essas coisas, mas tem uma separação entre o clube e a seleção brasileira. Essa separação deve ser feita. Mas, tirando isso, partidão do Vinícius Júnior, decisivo, o lance da finalização foi certeiro, o Neymar parece perder um pouco da pegada no primeiro gol, o lance do primeiro gol. O Neymar parece que não vai conseguir chegar para concluir, o Vinícius Júnior ligado, finaliza no rebote, tá o Pombo lá para marcar. Pombo, impressionante, né? Eu já até tinha dito com vocês outras vezes sobre o Pombo, que é um jogador que eu percebi que esse cara possivelmente seria o titular da seleção brasileira. Não só por ser o 9 e todas essas coisas, mas por ele demonstrar muita versatilidade ali na frente. É um cara que ele pode cair como um 9, igual ele jogou hoje como centroavante, ele pode cair pelas beiradas, aqui, ponta esquerda, ponta direita, ele faz tudo ali no campo de ataque, faz muito bem, sabe? Então,
Eu acreditei que o Pombo seria titular, foi titular, deu conta do recado, 2 gols na estreia. Digamos que não é para qualquer jogador, tirou um peso das costas. Você vestir a 9 do Brasil na Copa do Mundo, 9 do Ronaldo, tantos jogadores históricos. Pombo foi muito bem. Gostei também do Rafinha, acredito que o Rafinha ele vacilou só nas conclusões. O Rafinha teve 2 ou 3 chances no gol de ele acertar na conclusão aquele lance para fazer o gol, ele foi lá e desperdiçou. Fora isso, fez um bom jogo, as tomadas de decisão, os dribles, tudo certinho, só hoje ele vacilou em si na conclusão. Achei bacana também os jogadores que vieram do banco de reserva, conseguiram dar uma sequência no jogo. Eu lembro aqui do Rodrigo, muito bem, entrando no segundo tempo, o jogo já praticamente definido, sim, mas um espaço para jogar, todas essas coisas, mas no início o Rodrigo deu a sequência no jogo. Martinelli também no finalzinho também deu um gás bacana nas pontas, enfim, Gabriel Jesus também. Quem veio do banco conseguiu dar uma sequência no jogo, isso que eu achei bem bacana e bem interessante. Fred também entrando ali na segunda etapa. Confesso a vocês que ali naquela situação específica, quando eu vi o cenário do jogo, eu preferi o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães tem uma característica mais ofensiva, de agregar mais quando ofensivamente, jogando como terceiro homem no meio de campo do que mais recuado. E ali talvez o momento do jogo perderia um Bruno Guimarães com a opção mais ofensiva, porque ali eu até percebi, eu falei, caraca, o Fred está conseguindo pisar muito no campo de ataque, porque tem espaço para jogar. Sérvia perdendo, tentando algumas vezes se aventurar no ataque, e o Fred tendo chance para marcar. Só que eu falei, caraca, o Fred ele não tem tantas essas características ofensivas. Ele segura ali no meio de campo, todas essas coisas, consegue jogar mais recuado, muito bem, diga-se de passagem, mas ofensivamente não é tanta do Fred. Eu falei, caraca, se o Bruno Guimarães estivesse nesse jogo aí, cara, no lugar do Fred, com essa liberdade para jogar, pisar no campo de ataque, acho que seria muito melhor para o Brasil. Mas deu tudo certo, o Fred entrou bem também, o Gabriel Jesus teve as suas chances. E só para a gente ter uma dimensão do como é que o Brasil foi no jogo, eu tenho aqui, digamos que, as estatísticas final do jogo em si. O Brasil teve 59% de posse de bola, teve 22 finalizações, sendo essas 8 finalizações no gol, teve 2 grandes chances e 500 passes certos. Então, aproveitamento muito bom do Brasil. Eu acredito que o Brasil produziu muito nessa partida, teve lá as suas dificuldades, um adversário bem complicado, bem difícil. Por muitos momentos eu achei que a Sérvia poderia complicar muito mais, e não complicou, porque o Brasil conseguiu segurar as coisas ali. O Brasil conseguiu se portar bem diante de um adversário que impôs muita dificuldade em diversos momentos do jogo. Não dá pra gente lembrar do momento final da partida, o Brasil tranquilo, trocando passes, a torcida na arquibancada gritando olé e todas essas coisas, porque o jogo não foi tanto desse jeito, foi muitos momentos complicados, de angústia, o gol demorando a sair, e muito pela qualidade da Sérvia. Um time que sabe trabalhar a bola, que sabe complicar uma partida, tem aspectos importantes do jogo, jogador alto, jogador forte fisicamente, isso complica dependendo do time que está do outro lado, e o Brasil conseguiu superar tudo isso. Então, na minha concepção, foi uma estreia bem bacana do Brasil. O Brasil fez um jogo bem seguro, e principalmente os moleques mostraram que estão prontos para uma Copa do Mundo. Para quem tinha alguma dúvida de alguns nomes, se esses caras renderiam na Copa do Mundo, acredito que a resposta no jogo de estreia, diante o caos e a dificuldade que foi uma resposta positiva, porque os moleques representaram. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês gostaram dessa vitória do Brasil? O Brasil foi bem dentro de campo. O resultado foi merecido. Se tem algum outro destaque da partida que eu não citei tanto para vocês aqui, deixe seu comentário, deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!